Olá, meus cumprimentos a todos, em nome da Liga Acadêmica de Direito Internacional, da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados e da Liga Acadêmica de Direito Ecológico. Eu dou boas-vindas a todos aqueles que se encontram presentes nesse evento. Quero dizer a todos que é uma honra recebê-los conosco. É um evento que já estava sendo aguardado há algum tempo. Nós acreditamos que vai ser muito importante para toda a comunidade jurídica do Mato Grosso do Sul e também para a comunidade jurídica de fora do nosso estado que nos acompanha. Pessoal, quero passar algumas informações antes de transmitir a palavra à nossa palestrante do dia. Primeiro, em relação às inscrições. Lembrando que as inscrições para esse evento estão sendo feitas pela plataforma do Even, cujo link está na descrição desse vídeo, vocês podem acessar, e a presença ela será confirmada por um formulário que será encaminhado a vocês durante a palestra. Quero lembrar a todos de seguir as nossas instituições no Instagram. É por meio do Instagram que nós compartilhamos todos os eventos e todas as informações e atividades envolvidas nas ligas. E também lembrar a todos que amanhã nós vamos nos encontrar presencialmente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no auditório da Arquitetura e Urbanismo. Acho que a maioria sabe onde fica, mas bem próximo ali do bloco do multiuso. É um evento que vai ser muito bacana também. Na oportunidade, nós vamos tratar sobre os impactos na temática dos refugiados e também na temática ambiental do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, espero todos que estão presentes hoje e moram aqui no Mato Grosso do Sul que confirmem a presença amanhã na universidade. E uma breve alteração que nós tivemos que fazer no nosso cronograma. Como todos puderam olhar no nosso folder, nós tínhamos a previsão da palestra junto com a doutora Larleciane e do professor Vladimir Oliveira da Silveira. Porém, o professor Vladimir teve um problema um pouquinho grave de saúde, estamos mantendo contato e esperamos que o professor fique bem e retorne aos trabalhos o mais rápido possível. Hoje pela tarde. Então, infelizmente, por esse motivo de saúde, o professor Vladimir não vai poder comparecer à nossa palestra de hoje. Mas, em compensação, nós vamos ter um tempo prolongado com a nossa palestrante, a professora doutora Larleciane. Eu tenho certeza que será um evento muito produtivo e muito contente. Então, agora, com essas informações dadas, eu vou passar a apresentação da doutora Larleciane. Doutora é doutora e mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, pesquisadora associada da Interagency Institute. Ela é bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade América Latina e em Turismo pela Universidade de Caxias do Sul. Ela pesquisa nas áreas de estudos estratégicos, defesa e segurança internacional, com ênfase em armas estratégicas e política de segurança e defesa da Rússia. Professora, a senhora não sabe a felicidade que eu estou de receber a senhora aqui. Eu, particularmente, e assim, a grande maioria das pessoas que estão envolvidas nesse evento são amantes das relações internacionais, e ter a oportunidade de ouvir a senhora em um tema tão específico, em que a senhora tem um extenso know-how, é muito gratificante. Todos estávamos muito atentos e muito e querendo muito esse evento. Então, tenho certeza que será uma aula maravilhosa, como tudo que a senhora vem produzindo na sua carreira científica. Eu passo a palavra agora para a senhora e muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigada, João Fernando, obrigada pelas palavras. Vocês me escutam bem? Então, é um grande prazer estar aqui essa noite com vocês, participando deste evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de estimar melhoras ao professor Vladimir e que ele prontamente possa se recuperar e estar de volta às suas atividades. Eu gostaria também de agradecer ao professor César Augusto, que lembrou do meu nome e indicou o meu nome para estar com vocês aqui essa noite. E também quero agradecer em nome da Maria Júlia, que foi com quem eu tive esse contato mais próximo na organização e na articulação do evento, e a partir dela, então, estender meu agradecimento a todos os envolvidos e a todos os participantes dos grupos de pesquisa, né, dos laboratórios de pesquisa que vocês possuem. Como eu disse, é um grande prazer e uma grande honra
estar aqui falando com vocês sobre um tema que é tão caro a mim, e eu espero poder contribuir minimamente para o debate com vocês. Bom, a proposta que eu trago aqui para vocês, então, é buscar entender o conflito entre Rússia e Ucrânia, seus desdobramentos e perspectivas, mas também eu me proponho a trazer aquelas que a gente pode relacionar enquanto motivações para o conflito. E aventar, a partir dessa confluência de informações e de argumentos e de postulações, quais seriam os caminhos para a construção da paz. Ou até mesmo como a gente vai olhar para o sistema internacional e para a ordem internacional a partir do advento do conflito. Bom, falar, então, do conflito Rússia-Ucrânia não tem sido tarefa nada fácil, né? Principalmente porque se busca por muitas respostas fáceis e prontas, né? A um tema que é tão complexo e que, ademais de estar subscrito, né, de estar dentro das fronteiras ucranianas, ele transborda as fronteiras ucranianas quando a gente analisa os atores efetivamente relacionados, direta e indiretamente, né, no conflito. Bom, especificamente no que toca à minha pesquisa, e nesse momento que a gente vê de uma russofobia, de um cancelamento da Rússia em diversos sentidos, né? Tentaram cancelar, eu acho que até o Strogonoff, se torna muito mais delicado, porque compete a mim trazer ao debate uma análise que acaba por colocar a Rússia no centro da perspectiva de análise. Né? E aí a gente procura trazer isso, e eu procuro demonstrar para vocês e trazer alguns argumentos, sem que eu pareça que eu esteja me colocando a favor da ação da Rússia, ou me colocando, às vezes eu brinco, né, como uma enviada do Kremlin, que não é isso. Sim, os argumentos que eu trago aqui, as pontuações que eu trago aqui são resultados de mais de 15 anos de pesquisa, que eu me dedico a pesquisar a Rússia, e de análise, né, de documentos de política externa, dos documentos de defesa, enfim. Nesse sentido, então, eu vou me debruçar na política externa, na política de defesa da Rússia, né, que vai ser que foi o centro da minha pesquisa de doutorado, para buscar e aventar possíveis respostas, né, à atual conjuntura. É importante ressaltar também, e como eu coloquei agora, que né, a pessoa pode não concordar com as ações de Moscou e considerá-las ilegítimas, o que de fato o são, né? Mas, no entanto, não apontar exclusivamente aos russos, e nomeadamente ao Putin, enquanto os únicos responsáveis pela atual crise. Eu acredito que, em certa medida, se os pares ocidentais houvessem levado a cabo um conjunto diferente de políticas ao longo das últimas décadas, as ações de Moscou elas poderiam ter sido evitadas, se não minimizadas. Enfim, muitos dos argumentos, né, que eu trago aqui foram construídos ao longo do meu doutorado em estudos estratégicos internacionais, que eu defendi em 2019, e na minha tese eu indico, né, como resultado da minha pesquisa ali, da minha tese, eu indico a possibilidade de conflito da Rússia no seu entorno estratégico, né, em alguns pontos, né, o que de fato eu não gostaria de estar presenciando, mas na tese eu havia aventado, né, essa possibilidade de alguns conflitos da Rússia com os pares no seu entorno estratégico. E se eu olhar em perspectiva, ainda em 2012, na minha dissertação de mestrado, eu apontava a Europa enquanto principal ponto para a segurança da Rússia, num processo de cooperação e confronto que colocava o leste europeu, né, e apontava a Ucrânia enquanto centro de um possível embate. Então, eu vou, como eu disse, como eu falei para vocês, eu vou buscar ali nos aspectos da política de defesa da Rússia elementos que permitam refletir acerca do conflito, bem como do país, no sistema internacional, num primeiro momento, né? E também me debruçar, para tanto, eu vou me debruçar nas diretrizes dos documentos de defesa do país, ou seja, na normatividade, então eu vou buscar lá o que está explícito, né,
nos documentos do país, para, num segundo momento, trazer aspectos que eu acredito operacionalizar, digamos assim, essa política de defesa, né, seja num nível sistêmico, mas também num nível local no curso do conflito. Eu vou, então, passar aqui os meus slides. Deixa eu só ver como que eu faço isso. Foi. Então, eu parto de alguns questionamentos para guiar a minha fala, tá? Para tentar abranger uns questionamentos simples, né? Para tentar abranger uma complexidade de resposta, assim. Que é como chegamos até aqui, o que a Rússia quer e se é possível a gente pensar num momento de pós-guerra. Bom, então, como chegamos até aqui, né? E como eu disse, eu vou olhar para a política de defesa da Rússia nos seus aspectos normativos e operacionais. Mas o que a gente entende, o que se entende por política de defesa, né? A política de defesa, então, ela é um conjunto de ações, né, tomada pelo Estado para garantir a sua segurança e a sua sobrevivência contra riscos e ameaças de origem externa, né? Cujo enfrentamento inclui o emprego de força letal. Pelo entendimento de política externa que eu proponho, que eu trabalho, eu digo de política de defesa, ela é transparecida para a sociedade na sua dimensão normativa, ou seja, através dos seus documentos, guias, né, e por seu componente material, como que se traduz aquilo em termos de capacidade militar. Então, a primeira vai dizer respeito a esses elementos jurídicos doutrinários, né, que vão orientar os objetivos estatais e que vão alicerçar, né, e delimitar o uso do instrumento militar. No caso da Rússia, essa dimensão normativa ela é explicitada através da Estratégia de Segurança Nacional, da doutrina militar, do conceito de política externa e de um documento chamado Princípios Básicos da Política Estatal da Federação Russa de Dissuasão Nuclear. E o amparo legal desses documentos é dado pela Constituição da Federação Russa. O segundo, então, ele vai ser reflexo dessas decisões tomadas nessas diretrizes jurídicas, ou seja, vai tangenciar a gestão dos recursos necessários para operacionalizar essas diretrizes normativas e vai englobar toda a infraestrutura necessária para a instrumentalização das normas por meios militares, desde uniformes, armamentos, desenvolvimento de tecnologia bélica, alocação de recursos, treinamento, recrutamento, disposição geográfica de unidades militares, etc. Ou seja, tudo que está ali, que se propõe os documentos, como que se coloca, de fato, né, no sistema perante a sociedade. Bom, e o que eu quero chamar a atenção é que até o momento, né, e por que eu dou essa gaguejada? Porque nesse exato momento a gente acaba meio com uma ideia um pouco dúbia, né, do que está acontecendo, de quais serão as próximas medidas, né, quais serão os próximos passos da Rússia perante o conflito. Mas, num todo, é importante chamar a atenção que todas essas ações que foram tomadas por Moscou, elas podem ser claramente observadas e previstas nos seus documentos, né, nos documentos que dão corpo à política de defesa. Sendo ainda possível, a gente pode fazer links, né, claros entre os elementos de discurso do Putin, do posicionamento do Ministério das Relações Exteriores, desses documentos, das demandas da Rússia perante o sistema internacional, e mais especificamente agora das ações em solo ucraniano. Desde o início dos anos 2000, a Rússia passa a assumir um posicionamento mais assertivo no sistema internacional. E, paulatinamente, a Rússia vem mostrando um descontentamento. Eu acabei esquecendo de colocar o tempo aqui e, enfim, vocês me perdoem agora só para eu controlar um pouquinho mais o meu tempo de fala. Então, paulatinamente, a Rússia ela vem mostrando que um certo descontentamento, digamos assim, com o avanço ocidental perante as suas fronteiras, né? E isso vem sendo explicitado a cada revisão de documento. Esse conjunto de documentos que eu mencionei anteriormente, ele vai expor uma consolidação da Rússia
enquanto centro de influência no sistema internacional contemporâneo, e principalmente eles vão falar sobre a manutenção da segurança do país e da soberania do país, resguardando os interesses russos enquanto grande potência no sistema internacional. Eles vão chamar atenção para crescentes instabilidades do sistema internacional, e eles vão colocar que eles vão ser claros, né, enquanto uma indisposição do Ocidente em cooperar com Moscou. E apontar que essas instabilidades do sistema internacional, elas são produtos de uma indisposição e da inabilidade do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos, em partilhar o seu papel dominante perante essa ordem internacional, que já não é uma ordem internacional unipolar do pós-Guerra Fria, da década de 90, e sim é uma ordem internacional factualmente policêntrica e multipolar, em que diversos atores interagem dentro desse sistema, colocando, então, os seus interesses, né, e indo em busca dos seus interesses. E, da mesma forma, esses documentos são explícitos quando eles indicam a expansão da OTAN para próximo das fronteiras russas, naquele que a Rússia considera o seu entorno estratégico, enquanto uma real ameaça à sua segurança internacional, à sua segurança nacional. Bom, nesse sentido, eles estabelecem nesses documentos uma hierarquia securitária, né? E aí eles fazem uma divisão entre perigos militares e riscos ou ameaças militares. Ambos vão se referir como uma condição das relações interestatais e intraestatais, recaindo a diferença entre eles na probabilidade de erupção de um conflito. Então, ao passo que os perigos militares vão se relacionar a hostilidades nos territórios contíguos das fronteiras russas, ou seja, nesse exterior próximo, nesse entorno estratégico, né? Os riscos e ameaças militares vão estar amplamente associados à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, denotando uma relação de causa e efeito com a primeira, ou seja, a expansão e a influência exercida pela OTAN nos territórios contíguos à Rússia pode levar à eclosão de conflitos locais passíveis de um escalonamento a uma conflagração de nível regional e até mesmo global, com a atuação de forças russas contra as forças da OTAN. Nessa relação, então, de causa e efeito, o perigo militar e o risco militar, ao fim e ao cabo, Moscou aponta a possibilidade do segundo, do risco militar associado à OTAN, evoluir ao primeiro, perigo de eclosão em conflitos locais, que é o que, como vocês verão na sequência da minha fala, o que a gente pode ver que aconteceu na Ucrânia, ou seja, essa pressão de risco, de perigo e risco militar exercida pela essa aproximação excessiva da OTAN às fronteiras russas acabou evoluindo para o primeiro, para essa a ameaça acabou evoluindo ao perigo, ou seja, essa eclosão de fato de um conflito local. Bom, além disso, outra questão que envolve os documentos é a compreensão do uso do conceito de dissuasão estratégica na doutrina militar de 2014, que é a doutrina militar vigente, que fala, então, que esse conceito é um sistema coordenado de medidas militares e não militares, realizadas consecutiva e simultaneamente, com o objetivo de deter ação militar, né, de um Estado oponente ou de uma coalizão de Estados que implique em danos de caráter estratégico à Rússia. Então, eles vão tomar medidas não militares que incluem ações políticas, diplomáticas, legais, econômicas, científicas, técnicas, e as medidas militares podem incluir ações de inteligência e informação, demonstração de presença militar, operações de paz, ações para a defesa aérea, proteção da defesa e da fronteira estatal no espaço aéreo, marítimo, terrestre, efetuar ou também ameaçar ataques precisos, e daí seja com o uso de armamento convencional ou de armamento nuclear. Por isso que eles falam, né,
em medidas militares e não militares, convencionais e nucleares. E toda essa lógica que a gente vai ver, ela vai ser sustentada por Moscou através da reestruturação das capacidades operacionais do país. Bom, mas o que os russos falam, então, o que eles, de fato, né, para o russo, para a Rússia, significa essa sensação de cerco, né, que é apontada por eles. E aqui é importante a gente destacar que esse viés político, ele vai assumir contornos estratégicos. Ou seja, concomitante à expansão da OTAN para próximo das fronteiras russas, né, vamos lembrar aqui, foram 8 ondas de expansão da organização, que hoje engloba cerca de 30 estados, né? E sabendo que Ucrânia e Geórgia, elas foram nomeadas pelo governo Bush para adesão ao bloco em 2008, na cúpula de Bucareste. Então, concomitante a essa expansão, digamos, política da OTAN, ou seja, a inclusão desses novos membros dentro da organização, e daí aqui a gente tem que fazer um parênteses, que não existe, né, um tratado, e aqui a gente pode entrar também numa grande discussão sobre a real existência da OTAN ou não, né, visto que criada durante a Guerra Fria para fazer frente ao tratado, né, a Organização do Tratado de Varsóvia, e dado o colapso da União Soviética, não haveria mais o seu principal inimigo, e aí se questiona o porquê ainda, né, da manutenção da organização, enfim. Não existe nenhum tratado que tenha assumido que a OTAN não se expandiria para leste. O que existe sim, e isso é onde os russos eles apontam reiteradamente, existe sim um acordo, como se fosse um acordo de cavalheiros, né, mas não ficou firmado em um tratado, datado de fins da década de 80, início dos anos 90, quando das tratativas em torno da unificação da Alemanha, em que o líder soviético Gorbachev, né, e o presidente, o secretário de Estado americano, eles entram, né, num acordo em que uma Alemanha unificada faria parte da OTAN e a OTAN, então, não se expandiria, e daí nos termos que eles usam, not even an inch, né? Nem mesmo uma polegada para leste. Como eu disse, isso não foi posto no papel e assinado entre as partes, mas ficou um acordo entre cavalheiros, ou seja, e os russos entenderam de que aquilo seria realmente levado a sério e que não haveria essa expansão da OTAN. O que não foi o que aconteceu, como a gente vem acompanhando, né, desde a década de 90, essas ondas de expansão para leste. Bom, então, voltando ali no meu argumento, como eu falava, que concomitante a essa expansão, digamos, política, há também um avanço de infraestrutura militar do bloco para próximo das fronteiras russas. E isso se dá, seja pela alocação de infraestrutura militar da organização dentro dos seus estados-membros, mas também a partir do desenvolvimento de um sistema de defesa antimísseis balísticos no leste europeu, mais precisamente entre Polônia e Romênia, né, que são os dois principais países que estão recebendo a infraestrutura, né, no sistema de radares, desenvolvimento de toda a infraestrutura necessária, né, para lançamento de mísseis, etc., para receber esse sistema antimísseis balísticos, que é conhecido como Ballistic Missile Defense. Este é um projeto que inicialmente ele era um projeto estadunidense, e a partir de 2008 e depois, mais efetivamente, 2012, ele passa a ser desenvolvido em conjunto com os aliados europeus. E por que isso importa? E daí a gente vai ter que pensar um pouquinho na lógica da estabilidade estratégica, da dissuasão nuclear, que foi a lógica que manteve, digamos, a estabilidade e, em certa medida, a bipolaridade do sistema internacional durante a Guerra Fria. E aí a gente precisa considerar, né, a relação
feita entre tempo, distância e capacidade retaliativa. Vamos lá. Quando a gente fala de dissuasão nuclear, a gente pensa, e essa lógica da estabilidade estratégica, ela é baseada no conceito de mutual assured destruction, né? De mútua destruição assegurada. Ou seja, eu não ataco o meu oponente e amparado, né, baseado amplamente nas capacidades nucleares de Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria e, posteriormente, né, a Rússia sendo, então, o país que fica responsável, né, que recebe essa herança nuclear com o colapso da União Soviética e fica responsável pelo armamento nuclear da antiga União Soviética. Ou seja, essa lógica, então, ela prevê de que eu não ataco o meu oponente, pois eu sei que ele tem capacidade retaliatória, ou seja, capacidade de resposta de igual ou maior medida para me atacar, né? Simplificando, né, essa lógica. Ou seja, então, é um jogo, eu me vejo num jogo de soma zero, então eu não ataco porque eu sei que eu poderei ser atacado em resposta. No entanto, quando a gente analisa o desenvolvimento de uma estrutura, de um sistema de defesa antimísseis balísticos, que para que serve? Justamente para interceptar mísseis balísticos, né, lançados por um Estado agressor ou por um Estado oponente, a gente tem que analisar essa questão que eu colocava de relação entre tempo, distância e capacidade retaliativa. Ou seja, quanto mais próximo do território da Rússia, menor a relação de tempo, no sentido do tempo necessário para o míssil atingir o território da Rússia, né? E por conta dessa distância próxima de seu território, e menor, então, a capacidade retaliativa dos russos em responder a um possível primeiro ataque. E isso acaba minando a validação da lógica da contenção mútua, né, dessa mútua destruição assegurada, e impactando diretamente na estabilidade estratégica global. Somado a isso, a gente tem todo um processo de deterioração daquele que conhecemos enquanto regime de estabilidade estratégica. Então, depois, nos próximos slides, eu trago uma tabela com os diversos tratados assinados ao longo da Guerra Fria e que se propuseram a limitar, então, ou a dar limites a essa questão do uso das armas nucleares entre as superpotências, né? Então, a gente tem, num primeiro momento, em 2001, a retirada unilateral dos Estados Unidos do Tratado ABM, tá? Ou seja, os Estados Unidos saem do Tratado ABM lá em 2001, dizendo que eles se retiravam do tratado porque eles precisavam desenvolver os seus sistemas de defesa antimísseis balísticos. O Tratado ABM, justamente, ele era o tratado que limitava o desenvolvimento desses sistemas antimísseis. Por quê? Quando eu também, só voltando um pouquinho ali, quando eu tenho um sistema que barra ou que me protege dos mísseis, eu posso atacar sem medo de ser atacado de volta, porque eu tenho aquele sistema, né, que me defende. Enfim, então, os Estados Unidos saem do Tratado ABM em 2001 e os Estados Unidos saem unilateralmente também do Tratado INF, do Intermediate Nuclear Forces, que é um tratado de forças nucleares intermediárias, né, que limitava o desenvolvimento de sistemas com determinado alcance, porque esses sistemas, nesse determinado alcance, entre 500 e 5.500 quilômetros de alcance, eles colocavam o território europeu sob forte pressão, né, durante a Guerra Fria, para serem atingidos pelas armas nucleares, seja da União Soviética, ou seja, dos Estados Unidos, né? Não que os Estados Unidos atacariam os seus aliados, mas, enfim, esse range, né, esse espaço de distância acabava colocando pressão, uma pressão bastante grande, então, nesses territórios. Bom, e o que se soma também é uma quase não renovação do New START Treaty,
que são aqueles tratados, né, os tratados que, digamos, dão corpo a esse regime de estabilidade estratégica internacional. O New START Treaty, ele é o tratado que vem, ele é o tratado que substitui o START, né, o tratado START I, que é um tratado de redução de armamentos, né, e a partir, ele expirou em 2021, e agora eles assinaram, então, uma extensão por 5 anos, mas que, no entanto, precisa entrar em negociação entre as grandes potências, né, para que ele volte a ter, para que ele siga tendo validade. Né? Então, agora a gente tem até 2016 para que Estados Unidos e Rússia entrem em acordo acerca do tratado. Parece que o clima não está muito legal assim para que eles, para que tenha conversas efetivas e que realmente se desenvolva, né, se consiga levar adiante, né, essas negociações acerca desse tratado. Bom, então aqui, só para vocês entenderem ali o que eu falava sobre estabilidade estratégica, ela depende, então, do equilíbrio nuclear entre as superpotências, ou seja, de uma equidade de armas nucleares entre as partes, em termos de indicadores quantitativos, ou seja, o número de armas, o número de veículos que lançam essas armas e de entrega dessas ogivas, né, dessas bombas nucleares, e também em termos qualitativos, ou seja, as capacidades operacionais para diversos tipos de ataque. Ao fim e ao cabo, a gente fala de uma paridade aproximada de capacidade de ataque contra a força, né, de lançamento sob ataque, de uma capacidade de retaliação. Então, a primeira, ela vai se referir às capacidades de retaliação, ela vai se referir à capacidade de destruição das forças ofensivas do adversário. A segunda vai dizer respeito à habilidade de lançar suas forças antes de ser atingido pelas forças adversárias. E a terceira, ela é concernente ao número de forças ofensivas sobreviventes ao primeiro ataque e como eles vão empreender um ataque de resposta, tá? Enfim, só para vocês mais ou menos entenderem como é que funciona essa lógica da dissuasão e o porquê isso acaba impactando e colocando bastante pressão na Rússia a partir do momento dessa expansão e dessa aproximação da OTAN para suas fronteiras e, como eu disse, consequentemente, também a aproximação das infraestruturas militares do bloco das fronteiras russas. Bom, então aqui, só para trazer para vocês, quando eu falo de regime de estabilidade estratégica, que são uma série de negociações bilaterais, né, entre Estados Unidos e União Soviética, que vão sendo desenvolvidas ao longo da Guerra Fria, de todo o período da Guerra Fria, conversas, negociações, e que vão surtindo acordos e tratados que vão limitar, vão até mesmo diminuir a quantidade de ogivas que cada país possui, a quantidade de ogivas que estão dispostas nos veículos de entrega, enquanto prontidão de uso, enfim. Então, esses são alguns dos tratados em que foram negociados e que destes, hoje, o principal que ainda está vigente é o New START Treaty. Os demais, então, passou o seu tempo de vigência e outros, os Estados Unidos, então, como eu disse, se retiraram unilateralmente. Bom, para trazer para vocês alguns mapas aqui, quando a gente fala da expansão da OTAN, então no mapa da esquerda a gente tem a organização, né, ao longo da década de 90 e depois no segundo mapa ali, no mapa da direita, a partir das ondas de expansão. Então vejam que realmente há essa aproximação do território da Rússia. Aqui, como eu falava, da questão do escudo de defesa antimísseis e do desenvolvimento desse projeto no território europeu. Aqui também é um outro mapa, e vocês vejam que o argumento americano, o argumento estadunidense para o desenvolvimento do projeto, inicialmente ele se dá postulando eventuais ataques aos aliados europeus e até mesmo aos Estados Unidos,
E aí, quando eles se referem aos Estados Unidos, é por conta também dos projetos que estão sendo desenvolvidos em território americano, de possíveis ataques vindo de estados como Irã e Coreia do Norte. Então, aqui eles fazem essa postulação, né, de um possível ataque vindo do Irã. No entanto, são muitos os questionamentos acerca de se o Irã realmente possuir a capacidade nuclear, né? E que depois, com os acordos ali desenvolvidos com o Irã, isso ficou bastante limitado, e até mesmo de possuir uma capacidade missilística, de capacidade de desenvolver um míssil que realmente tivesse esse alcance e que fosse capaz, né, de carregar uma ogiva nuclear e empreender esse ataque. Nesse processo do escudo de defesa antimísseis, os russos se colocaram muitas vezes à disposição para o desenvolvimento desse escudo em território russo, para o desenvolvimento desse escudo em conjunto com os Estados Unidos, né? A utilização, por exemplo, de territórios, digamos, neutro, como, por exemplo, o território do Cazaquistão e a base de lançamentos, né, espacial russa no Cazaquistão, enfim. E sempre foi postulado que não seria, né, os pares ocidentais não foram adiante, né? E a Rússia, então, começa a exigir que um tratado que diga que esse sistema não vislumbra deter as suas capacidades nucleares. E aí começa toda uma discussão acerca do tema, porque não são dadas essas garantias da Rússia, e o que a Rússia procura muito são essas garantias de que esse sistema não é voltado para as suas capacidades, né? E que não será utilizado numa possível, numa hipotética, né, utilização de armas nucleares e de conflito nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Bom, então, voltamos agora, então, só para rever alguns aspectos operacionais e como que a Rússia vem sustentando isso que ela coloca nos seus documentos de defesa, como que ela vem sustentando operacionalmente isso que ela coloca nos documentos de defesa e nos discursos perante a comunidade internacional, e daí dar uma olhadinha, olhar para o conflito da Ucrânia a partir dessas postulações. Bom, a primeira questão, em termos de capacidades, deixa eu passar o slide aqui, é que a Rússia, a partir de 2008, principalmente no pós-guerra da Geórgia, a Rússia, ela passa a Rússia passa a dar muita ênfase a uma reforma militar dentro do país, tá? Essa reforma, como eu disse, ela ganha fôlego a partir de 2008, no pós-guerra da Geórgia. A primeira etapa dessa reforma, ela ficou conhecida como Reforma Serdukov-Marakov, né? E eles buscavam a formação de um exército enxuto, flexível, bem treinado, equipado com modernos sistemas de armas, em constante prontidão, de rápida mobilidade, com capacidade de rápido deslocamento, né? E configurar forças armadas que fossem capazes de fazer frente às ameaças do país, porque o que foi visto em 2008, no conflito da Geórgia, é que havia inúmeros gargalos às forças armadas russas, e que a gente está vendo atualmente também. As forças armadas russas estão envolvidas, né, numa dinâmica dentro do conflito no território ucraniano, deveras até mesmo desastrosa, muitas vezes, né, em algumas conduções da chamada pelos russos Operação Militar Especial. Bom, então, essas reformas, elas vão evoluindo, elas vão sendo também revisadas a partir de 2012. Então, eles fazem uma reforma em cima da reforma, digamos assim, né? Porque a Rússia, então, coloca que o ambiente, né,
o ambiente que se forma, ele não é um ambiente em que apenas eles vão fazer frente a ameaças, digamos, mais assimétricas, né, como grupos terroristas, e sim há uma possibilidade, né, vislumbra-se essa possibilidade de conflitos simétricos, né, de conflitos entre forças estatais. Então, os russos eles passam a dar novos inputs, né, acerca dessas reformas militares. Um desses, por exemplo, é quando o Putin assina um decreto aumentando o efetivo militar para 1,8 milhões de tropas, né, que lá no início da reforma ele era posto como um efetivo militar de Forças Armadas como 900 mil tropas. Então, vejam, ele praticamente dobra, né, o número de tropas. E em 2017, ele assina um novo decreto e ele coloca, então, esse efetivo para 1,9 milhões de tropas, né? Também se manteve a conscrição no país, né? E então, muito... acredita-se que é a partir dessa consciência situacional, né, dessas ameaças, dessas reais ameaças ao país, né, vindo tanto de conflitos assimétricos, como eu disse, quanto a necessidade de competir externamente, né, frente a outras grandes potências. Os gastos militares russos, por exemplo, hoje eles ficam na casa de 62 bilhões de dólares. Claro, se compararmos com os gastos militares americanos, é um número irrisório, né? Porque os gastos americanos eles giram em torno de 700 bilhões de dólares por ano investido nas Forças Armadas. Bom, então essa alocação de recursos ela acaba sendo também levada um grande aporte para novas tecnologias, para atualização de armamentos e para atualização das forças nucleares também, porque as forças nucleares russas elas ainda se colocam enquanto central, né, para a Rússia, ou seja, a Rússia ainda fia a defesa do seu estado, da soberania, em última instância, às suas armas nucleares. Então, eles vão desenvolver novos sistemas de armas estratégicas, nucleares e convencionais. Eventualmente, vocês lembrem de 2018, um discurso do Putin, né, trazendo falando de novos armamentos, né, de uma gama de novas tecnologias, e que alguns desses armamentos a gente viu sendo utilizado no conflito ucraniano e que a gente pôde acompanhar, né, a mídia trazendo debates acerca desses armamentos no curso agora do conflito com a Ucrânia. Quando a gente fala, então, em tríade nuclear, a gente vai ver ali a questão da atualização, digamos, da tríade clássica, ou seja, mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos intercontinentais lançados de submarinos e lançamento e bombardeios, né, bombardeiros. Muito se comentou nos últimos dias na mídia sobre o Sarmat, né? Esse super míssil russo que houve esse teste. Então, o Sarmat ele é um míssil balístico intercontinental. Ele é conhecido no Ocidente pela nomenclatura OTAN Satan II, né? E ele é passível, ele é um míssil que pode ser comissionado com até 15 ogivas de múltipla reentrada, ou seja, eu tenho um míssil que pode carregar 15 ogivas nucleares, ou seja, eu posso atingir 15 alvos diferentes a partir do lançamento de um míssil, e ele também carrega planadores hipersônicos, né, que são essas novas tecnologias de capacidade de força convencional que, no entanto, auferem danos, digamos, estratégicos quase que similares aos danos causados por ogivas nucleares. Então, nessas novas armas estratégicas convencionais, que teve aquele discurso, aquela apresentação do Putin, então a gente chega a alguns nomes, né, de armas sendo desenvolvidas, como o Burevestnik, o Poseidon, o Avangard, e um que a gente ouviu falar bastante também nos últimos dias, se vocês têm acompanhado, né, já faz algumas semanas até que ele entrou em grande debate na mídia, que foi o Kinzhal, né, o Kinjal, que é um míssil hipersônico ar-terra,
Então, que é essa nova tecnologia russa de armas, né? Bom, outros pontos também é o comissionamento de sistemas convencionais, como o Iskander, o Calibre e sistemas de defesa como o S-400, tá? Que eles são sistemas que podem tanto ser comissionados com armas nucleares, tanto com armas nucleares, tanto com armas convencionais, quanto com armas nucleares. E esses sistemas estão sendo utilizados em território ucraniano. Por isso também fica aquela questão, né? Quais as armas que vão ser utilizadas, visto que quais a carga que vai ser posta para utilização nesses sistemas, visto que elas podem levar ambas cargas, convencional e nuclear. Um ponto é quando a gente fala no Iskander, é um míssil, ele pode ser tanto um míssil balístico de teatro, de curto alcance, né? Ou um míssil balístico ou um míssil de cruzeiro. E o calibre, então, são esses mísseis lançados de vasos marítimos, ou seja, de navios, né? Vocês eventualmente lembrem da utilização desse míssil quando os russos lançaram desde o Mar Cáspio para atingir posições na Síria, né? Para dar esse suporte às ações da Rússia, né, no conflito da Síria. Então, eles se utilizaram desse míssil e ele tem um alcance ali quase que superior a 1.400 quilômetros, né? Enfim, mas o que eu quero trazer aqui também, que importa, é essa ação da Rússia em torno de seus eixos estratégicos, né? Ou seja, a Rússia passa, de certa forma, a formar defesas avançadas no seu entorno, principalmente no eixo norte-sul da sua fronteira ocidental, porque é aquele eixo que mostra-se central à segurança do país, né? E ele vai ser justificado principalmente por eles garantirem as linhas marítimas de comunicação, e aqui a gente tem que trazer um pouquinho de geopolítica e de como e de geoestratégia também, de como a Rússia olha para esse território, e ela vê a partir desse território a possibilidade de alcançar mares de águas quentes. Se a gente e aí foram esses os cenários, né, que eu postulei, que se poderiam gerar conflito, né, a partir, né, do embate de forças. A questão da Síria, né, no conflito sírio e a presença russa dentro do conflito, a questão da Crimeia e da Ucrânia, a questão do Báltico e de Kaliningrado e a questão do Ártico, né? Então, o meu estudo mostra que esses eixos eles são importantes, né, para a Rússia, porque perpassa uma análise de situação de enclausuramento que é remetida à Rússia e aos imperativos externos de segurança, né, que em conjunto eles vão acabar limitando as ações de Moscou. Quando eu falo de enclausuramento geográfico, gente, vamos olhar para o mapa da Rússia e vejam que ao sul elas têm a grande massa territorial asiática, né? Ao norte, por mais que seja mar, a gente tem que ter a ideia também de que, por mais que a gente tenha um degelo agora, por conta do aquecimento global, a região do Ártico é uma região que passa muitos meses congelada e é uma região de difícil acesso. E também a gente considera que na região do território da Rússia europeia, digamos assim, é que está desenvolvido a principal força econômica da Rússia, suas indústrias, etc. E então, para ter acesso aos mares abertos, né, a Rússia acaba ficando enclausurada e necessitando passagem, seja pelo norte, através do Mar Báltico, e pelo sul, através do Mar de Azov, o Mar Negro, né, o Mediterrâneo Leste, e então conseguir alcançar, seja as águas do Mar Índico, ainda passando ali pela região do Oriente Médio, ou então o Oceano Atlântico, indo para a região oeste. Então, e claro, essa questão desse enclausuramento geográfico, somado a uma presença constante das forças ocidentais no entorno, né, nessa região, fazendo essa pressão no leste europeu, então acabam gerando essa ação de Moscou no seu entorno, né,
tendo enquanto ponto de inflexão, né, essas questões, a sua política do país, e então a Rússia vem distribuindo capacidades nesses locais ali que eu aventei para vocês, a fim de construir uma zona de estrutura que na terminologia de estudos estratégicos a gente utiliza de anti-acesso e negação de área, ou seja, de forma a criar uma bolha defensiva que evite que as forças oponentes acessem o seu território, né, ou alcancem o seu território, a fim de o proteger, né, e também de manter as suas capacidades estratégicas. Aqui, então, eu trago só a questão da Crimeia e do Mar Negro, né, para vocês olharem aqui, então, a partir de 2014, quando a Rússia, então, que os russos consideram a reintegração do território, né, da Crimeia ao território russo e não a anexação do território. Então, só para vocês verem também como existe uma diferença no próprio uso dos conceitos e da nomenclatura a partir da visão russa. E, então, a importância, né, deles manterem esse controle por conta da base de Sebastopol, que é uma base, a base da frota do Mar Negro russo, dentro dessa região, né? Deles terem acesso a pleno acesso também por conta do porto de Novosibirsk, que é um dos principais portos da Rússia, com uma capacidade de cerca de 143 toneladas, tá? E aí eles passam a distribuir sistemas de defesa que fazem, então, a proteção dessa região. E também eles buscam, e daí como a gente vai ver no conflito com a Ucrânia, eles buscam uma ligação terrestre entre o território russo e a Crimeia, né? E aí aqui a gente vai ter a região do Donbás, no leste ucraniano, né? E a gente vai ver que grande parte dos embates hoje se dá na região de Mariupol, Melitopol, né? Para controle dessa região e conseguir estabelecer, então, esse vínculo, esse link terrestre entre a Crimeia e o território, os territórios separatistas do Donbás e o próprio território da Rússia. Bom, então, quando a gente fala um pouquinho também, por que eu trago, né, a questão do Mar Báltico, a questão de Kaliningrado, que é esse enclave russo que tem ali entre Polônia e os países, e a Lituânia, entre os países bálticos, principalmente agora com a possibilidade de adesão da Suécia e da Finlândia, né, à OTAN, o que isso vai representar uma militarização maior e até mesmo uma nuclearização do Mar Báltico. Né? É importante notar também que é pelo Mar Báltico, o Mar Báltico ele serve enquanto um corredor energético entre a Rússia e a União Europeia, né? A partir do Nord Stream 1 e o 2, que liga diretamente o mercado russo ao mercado alemão. O Nord Stream 2 agora ele foi suspenso, né? Mas está ali pronto, estava em processo de certificação para começar a escoar gás, né, para o mercado europeu. Então, veja bem que também, ao longo dessa lógica do conflito ucraniano, ademais de todas essas postulações políticas, estratégicas, a gente também tem muitas questões econômicas envolvendo o território, envolvendo as partes, Ucrânia, Rússia e Europa, que ainda é majoritariamente dependente dos recursos energéticos provenientes do mercado russo, provenientes de fontes russas, para a sustentação econômica e aquecimento, e, enfim, para o uso, né, para a geração energética no território europeu. Bom, então, o que a Rússia quer, né? E aqui eu quero só chamar a atenção que, apesar da gente estar vendo hoje essa questão da chamada Operação Z, Operação Militar Especial pelos russos, a gente tem que olhar um pouquinho lá para 2014 também, na Revolução da Praça Maidan, né? E ver o quanto isso também implicou em ações de Moscou. A partir, então, da Revolução da Praça Maidan em 2014, a deposição do governo que era pró-Rússia, né, a favor da colocação de um governo pró-União Europeia, os territórios do leste, eles acabam, então, entrando
num processo de separação, as repúblicas do Donbás, né, Donetsk e Luhansk. E então existem acordos, né, os acordos de Minsk, enfim, que os russos dizem que os ucranianos desrespeitaram os acordos de Minsk, né, e começa toda uma série de tensões entre as partes. Também a gente precisa analisar que grande parte, um percentual bastante expressivo da população ucraniana, ela se identifica etnicamente enquanto russo. Eu acredito que eu tenha posto um mapa, mais adiante eu posso trazer isso para vocês, e isso também vai impactar nessas relações, porque também começaram a ser tomadas medidas e políticas pelo governo ucraniano a coibir, a proibir essas minorias, né, esses russos étnicos, de falar russo e uma série de outras questões envolvendo ali as relações entre esses grupos. Bom, quais os objetivos políticos, então, que foram declarados pelo Kremlin no início da guerra? Uma neutralização da Ucrânia, ou seja, uma Ucrânia neutra, que não entre, né, que não faça parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. No começo também se pontuava que não deveria fazer parte da União Europeia, depois no avanço das tratativas os russos disseram que não, se quer fazer parte da União Europeia não tem problema, não seremos contrários, no entanto não pode ser parte, né, não queremos que faça parte da OTAN e que sim se coloque enquanto um território neutro. O outro ponto é a questão do reconhecimento da Crimeia enquanto território russo, do reconhecimento da independência, e aí ainda não está muito claro se é da independência das repúblicas do Donbás, né, porque o Putin antes, no dia 22, no dia 22 de fevereiro, 22, 23 de fevereiro, antes de iniciar a invasão, eles votam, então, pelo reconhecimento da independência das repúblicas de Donetsk e Luhansk, então ainda não está claro se esse reconhecimento é dessas repúblicas independentes ou se efetivamente uma possível anexação ao território russo, né, uma integração desses territórios à Rússia, e que os russos muitos comentam sobre a desnazificação, e aqui da Ucrânia, muito se referindo à questão principalmente do batalhão de Azov, que tem a sua base em Mariupol, né, e dessa identidade que o batalhão de Azov possui e desses vínculos, né, com movimentos neonazistas e neofascistas. Enfim, as estratégias de ação, então, que seriam os objetivos militares subordinados aos objetivos políticos, né? Houve uma primeira onda de ataque que foi direcionada às Forças Armadas ucranianas, uma segunda onda em que se oferia um cerco maior às cidades, e uma terceira onda, que aqui até eu então colocava entre parênteses e muito um questionamento, porque me parecia que seria um ímpeto russo a não chegar nessa segunda onda, né? E não que se esperasse que o conflito seria rápido, mas que poderia ser um pouco prolongado, mas que não se queria chegar numa terceira onda de arrastar o conflito para maior atrito, né? E é o que a gente está vendo hoje, principalmente ali naquelas regiões do sul da Ucrânia, né? Uma questão de uma guerra mais de atrito, uma guerra muitas vezes mais até assimétrica, que pode levar até uma guerra de contra-insurgência. Enfim, a gente tem um avanço das negociações, a gente tem o recuo das tropas russas do norte, né? E esse direcionamento das tropas justamente para ficar justamente para o sul, né? A gente tem também, a partir da mudança no comando do Gerasimov para o Dvornik, do comando da operação, que dando todas as forças russas ao sul. A gente tem toda a discussão acerca das forças nucleares de dissuasão em regime especial de prontidão, do que isso representa a nível estratégico, do que isso representa a nível tático. E como eu comentei, principalmente a nível tático, a nível olhando para o território do conflito, ele vem se colocar muito sobre essa questão do possível uso de armamento, né, dessa dubiedade
do uso de armas nucleares ou de armas convencionais a partir dos sistemas que estão sendo dispostos, estão sendo utilizados ali no conflito. Enfim, aqui eu trago alguns mapas e daí eu já vou encerrando, porque eu falei bastante, me passei no tempo, o pessoal pediu se eu podia estender um pouquinho mais a minha fala e eu acabei estendendo demais e acabei trazendo muitas informações. Então, aqui um mapa da esquerda mostra o conflito em 13 de março, né? O início foi ali em 24 de fevereiro, mas ali em 13 de março, de quais eram as áreas em que os russos atacavam. E em 3 de abril, quando eles começam a deixar o entorno da capital Kiev, começam a retirar essas tropas daquela região do norte. E hoje, então, 10 de maio, digo ontem, de como estão, onde está, então, o principal foco do conflito agora, que é, então, na região do leste ali, né, no norte das repúblicas do Donbás e ao sul, né, e como eu mencionei para vocês, numa tentativa de estabelecimento de um corredor terrestre entre a Crimeia, as repúblicas de Donetsk e Luhansk nessa região e a própria questão de uma vinculação com Rostov-on-Don, né, ou com o território russo mais aqui ao sul. Enfim, eu trago aqui, acabou ficando bem pequeno, né, aqui no slide, peço desculpas para vocês, acho que foi uma questão de formatação aqui da minha apresentação, mas enfim, algumas perguntas que eu acabo me fazendo de o que isso, né, é possível a gente pensar num pós-guerra, no sentido de como ficarão as forças ucranianas, né, de como ficará esse território ucraniano, de como de que se a Ucrânia, né, está realmente preparada a se tornar esse Estado neutro, ou quem vai pagar a conta também acerca de tudo o que está de tudo que está ocorrendo dentro do território ucraniano, a própria questão de como se questiona agora, a partir desse conflito, a própria lógica da polaridade internacional e dessa multipolaridade, e daí a gente vê, por exemplo, a questão do suporte chinês à Rússia, principalmente em termos econômicos, né, perante as sanções econômicas que a Rússia vem sofrendo dos pares ocidentais, né? Então, o que será o após e o que esse conflito, quais são o que isso tensiona também as relações entre Rússia e Estados Unidos e como isso pode tensionar, né, a persecução de novos tratados e novas negociações que deem conta do uso de armas nucleares, né, que tenha uma abrangência, uma visão maior, né, acerca das relações entre essas partes no sistema internacional. Bom, por fim, eu vou ficar aberta às perguntas de vocês. Eu peço desculpas, eu me estendi bastante. Eu acredito que, só para conhecimento de vocês, está aqui o último mapa que eu queria mostrar, que esse primeiro mapa aqui esse primeiro mapa na esquerda, né, na parte superior, ele mostra populações etnicamente que se identificam enquanto russos e quanto ucranianos, né? Aqui grupos linguísticos nesse mapa da direita, na parte superior. Então, vocês vejam que a metade, né, essa parte que está em azul escuro, é porque faz uma identificação étnica com os russos. A mesma coisa acontece nesse mapa linguístico, e abaixo são mapas eleitorais da Ucrânia em 2004, resultado dos mapas eleitorais de 2004 e de 2010. E analisando se as regiões votam em candidatos pró-Rússia ou pró-Ucrânia, ou seja, aqui o Viktor Yanukovych e o Viktor Yushchenko, né? E aqui também a Timoshenko aqui e o outro, o candidato que era
pró-Rússia em 2010, que aqui me falhou o nome, peço desculpas, é o Yanukovych. Isso. Então, vocês vejam que existe uma correlação desses mapas, né, com a postura, digamos, política, então, dentro da Ucrânia. Pronto, agora sim, fico bem à disposição de vocês, muito obrigada e peço desculpas por ter me estendido tanto. Professora, eu agradeço enormemente pela exposição. A senhora está conseguindo me escutar? Sim, bem tranquilo. Agradeço enormemente pela exposição. Eu quero lembrar que nós estamos abertos a perguntas, porque até agora nós não tivemos nenhum questionamento. Acho que eu assustei o pessoal. Não, professor. É muito interessante essa perspectiva russa, porque nos jornais e até mesmo a maior parte da academia foca na perspectiva ocidental do conflito. Então, trazer um arcabouço que vem da geoestratégica russa é algo fantástico, assim, algo que nós estávamos precisando bastante. É interessante, se me permite, a gente pode ir fazendo esse bate-papo bem tranquilo. Eu participei em 2 ocasiões. Em 2017, eu participei de um curso na Rússia que falava sobre os desafios da política externa da Rússia, né, no sistema internacional contemporâneo, que foi uma promoção do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, a MGIMO, que é como se fosse, a gente pode traçar um paralelo entre essa instituição e o Itamaraty, no Brasil, né, forma os principais diplomatas da Rússia, inclusive o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ele tem formação nessa casa, né, na MGIMO. Então, a gente pode ver todo esse posicionamento e essas questões, né, e os russos trazendo isso para o debate, trazendo essa lógica do que havia acontecido em 2014 na questão da Crimeia. E em 2019, eu participei aqui nos Estados Unidos de um curso na George Washington University, né, sobre política de segurança nuclear, que, em certa medida, fez esse contraponto, né? Então, a partir daquela visão, né, eu pude ter a visão dos russos, mas eu também pude ter a visão dos americanos acerca, né, das questões de segurança nuclear, e daí ficou muito evidente, muito claro que ainda há ou que não há uma completa sinergia entre as partes, e ainda, por mais que os russos, né, e que isso foi perceptível ali, se coloquem muito abertos à negociação, à cooperação, não apenas com os Estados Unidos, mas né, muito nessa lógica multivetorial do sistema internacional, de uma ação em diversas frentes, a parte dos Estados Unidos, nesses termos nucleares, ainda parece gerida sobre uma perspectiva muito de Guerra Fria, né? E ainda há e é muito do que a gente pode acompanhar hoje nas mídias, né, de como conduz as explicações e as análises acerca do conflito, né, muito apontando o dedo para os russos, né. Não que isso justifique, como eu disse no início da minha fala, não que isso justifique essa ação da Rússia no território ucraniano e todos os danos e sofrimentos. E, bom, amanhã vocês vão conversar bastante sobre a questão dos refugiados, né, são cerca de 5 milhões de pessoas deslocadas de dentro da Ucrânia, né, para as fronteiras, para os estados europeus, mas que a partir dessa visão russa a gente consegue ter uma compreensão um pouco maior, né, dos objetivos, dos interesses da Rússia, e quando a gente aprofunda, de ver como há esse ímpeto cooperativo, mas em certa medida é respondido com ações, né, que os russos enxergam como ações mais ofensivas, e os russos acabam então agindo
em prol da defesa do seu país, muito também, né, calcado nessa lógica de visão de um sistema internacional a partir de uma lógica realista, né, de defesa de sua soberania, de sua segurança estatal, e o quanto isso pode nos levar a uma espiral, digamos assim, de corrida armamentista, de desenvolvimento de novas armas, novos sistemas, e o quanto isso pode pressionar, né, as relações entre esses estados e as consequências que isso pode ter, né, para a ordem mundial contemporânea. Só um adendo, assim, né, para... Mas esse adendo que a senhora colocou gerou uma dúvida, inclusive nosso presidente da Liga Acadêmica de Direito Ecológico, e eu vou deixar ele para fazer essa colocação. Vamos lá, estou à disposição. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao João, boa noite à professora. É uma honra, eu digo por todos, que é uma honra poder receber o conhecimento de alguém que tem tanto para transmitir. E a minha pergunta, ela é principalmente em relação à visão russa do conflito. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, eu não sei se é assim que se pronuncia corretamente o nome dele, ele disse que vê com maus olhos a possibilidade de uma terceira guerra mundial e que, apesar de um conflito nuclear, que seria a forma como descambaria uma terceira guerra mundial, não ser positivo para nenhum grupo internacional, ele diz que não gostaria de inflar artificialmente essa discussão e diz que esse temor dele é pessoal e que isso de fato é real. E eu gostaria de saber, na sua visão, não só técnica, mas também pessoal, se a senhora acredita que existe uma possibilidade e que quais os fatores que poderiam de fato desencadear uma possível terceira guerra mundial. Muito obrigada. Desculpa, eu acabei não pedindo o teu nome, mas... Muito prazer. Eu sou Thales Alves Maciel. Thales, muito obrigada pela pergunta. É muito pertinente e muito boa a tua pergunta. Então, realmente, se a gente... O conflito, ao ponto que estamos hoje, nem por parte, e desde o início, né, digamos assim, desde o início do conflito, ficou muito claro pelos pares da OTAN, por mais que o Zelensky, né, que o presidente ucraniano, tenha solicitado inúmeras vezes, né, para os parceiros da OTAN, para os aliados da OTAN agirem dentro do território ucraniano, né, para defender, agirem em defesa da Ucrânia, a OTAN se posicionou muito clara em relação de que não lutaria contra os russos em território da Ucrânia, né? Até porque a Ucrânia, por mais que tenha toda essa conversa acerca da entrada da Ucrânia na OTAN, a Ucrânia não é membro da OTAN. Então, o que vem acontecendo é esse aporte financeiro e é esse aporte em termos de capacidade que os aliados estão dando, né, que os pares ocidentais estão dando à Ucrânia, em termos de envio de armamento, envio de dinheiro e, principalmente, armamentos que saibam que possam ser utilizados de maneira quase que imediata pelas forças ucranianas, né? Então, por isso que a gente vê muito armamento vindo ali dos países do leste europeu, porque são armamentos soviéticos, de tecnologia soviética, muitas vezes, e que, então, as forças armadas ucranianas sabem utilizar, né? Bom, então, só para ficar claro, diretamente entre forças envolvidas no conflito, não é um conflito entre Rússia e OTAN, e sim entre Rússia entre forças russas e forças ucranianas. Por quê? Se escalar para um patamar maior, aí sim a gente coloca e traz bem isso que tu falaste, que o ministro Sergei Lavrov colocou, da possibilidade do escalonamento para um conflito com utilização de armas nucleares. E veja bem, isso é muito claro quando a Rússia vai se posicionando ao longo do conflito, quando tem uma maior, digamos, inserção, uma maior
participação de alguns dos pares ocidentais, com envio de verba, a Rússia eleva o tom acerca das suas armas nucleares, né? A Rússia coloca as armas nucleares em prontidão, em regime especial de prontidão, testa mísseis, faz exercícios com forças nucleares, para mostrar mesmo, né, nesse jogo, né, diplomático, né, nesse jogo de força entre Rússia e OTAN, né, entre a Rússia e Estados Unidos, principalmente, essa possibilidade de uso de armas nucleares. Enfim, é sabido que, se chegarmos no patamar de uso de armas nucleares a nível estratégico, a gente possivelmente vai ter um colapso da humanidade enquanto conhecemos, né? Tem alguns artigos que datam ainda da década de 80, que mostram a possibilidade de um conflito nuclear entre as partes que nos levaria ao inverno nuclear, né? Ou seja, a nuvem, a poeira de radiação, ela seria além, né, das mortes diretas e dos danos causados pelo uso direto das armas, a nuvem de poeira nuclear que se formaria no ambiente vedaria a própria passagem da luz solar, o que isso causaria esse inverno nuclear, porque a gente sabe, né, e os colegas da área ambiental podem falar com muito mais propriedade do que eu, né, sobre a importância da luz solar para todo o sistema ecológico e para a sobrevivência da vida humana. Então, tem toda essa questão. Se olhado para o nível de uso de armas estratégicas o uso de armas nucleares a nível estratégico realmente é uma postulação catastrófica. Tá? Aí a gente baixa para possibilidade para um possível uso de armas nucleares a nível tático, ou seja, usar essas armas em conflito. São armas menores, né? Uma quilotonelagem menor, e que podem ser utilizadas contra tropas ou contra determinados locais, né? Só que, claro, também os danos causados pelo uso dessas armas também vão ser bastante grandes, e daí se tem todo o questionamento moral, né, acerca do uso desses tipos de armas, enfim. A pergunta, né, que tu me fazes, se eu acredito na possibilidade do uso, né? As armas nucleares são as armas que não devem ser utilizadas, né? No entanto, elas existem. E aí a gente ofere a possibilidade de uso. Ao que me parece, é improvável que seja feito o uso dessas armas, né? Também fica um pouco complicado ultimamente, a gente sempre teve uma linha de raciocínio, a gente sempre conseguiu, a partir dos estudos da política externa, política de defesa da Rússia, traçar uma linha de raciocínio acerca do posicionamento do Kremlin, mas que por hora, dado também a esse contexto, né, a gente estar envolto sob a névoa da guerra, como a gente chama também nos estudos estratégicos, e a gente não conseguir ver com clareza muitas das ações, a gente também acaba ficando com um pouco de dúvida, né? No entanto, eu acredito isso. Existe a possibilidade, mas a probabilidade efetiva de uso efetivo acaba sendo, me parece, baixa nesse momento, né? Agora, dada a evolução do cenário, uma possível entrada, um possível transbordamento do conflito para outros países ou para países membros da OTAN, e aí um escalonamento maior, aí muda totalmente o cenário. Mas no atual curso do conflito hoje, me parece improvável o uso desses armamentos. Certo, muito obrigado pela resposta, professora, foi bem completa. Agora, saindo da minha resposta, indo a minha pergunta, indo a uma pergunta do professor César, ele disse: Larleciane, fale um pouco sobre como sua tese de doutorado defendida em 2019 parece ter feito uma previsão exata do que aconteceria. César,
Que prazer saber que tu estás me ouvindo. Muito obrigada pela pergunta. Pois é, a gente chega a ficar com um medo, parece, né? Essa previsão que acabou sendo feita dentro da pesquisa, né? Em certa medida, isso aconteceu com a minha dissertação de mestrado, também em 2012, que colocava ali grande tensão dentro da região do leste, né? Mostrando que era o território, né? Esses olhos, né? Da Rússia para o território, vinha da Europa a pressão securitária sobre a Rússia. E é interessante porque até numa outra fala minha com um grupo de pesquisa da URGS, eu colocava que quando eu entrei no mestrado na URGS, o meu projeto era para estudar relações da Rússia e da China dentro da Organização Cooperação de Xangai. E quando eu comecei as conversas com o meu orientador, professor Dr. José Miguel Quede Martins, ele me olhou e disse: menina, não tem nada a ver a questão securitária, a gente tem que olhar para a Europa, é da Europa que está vindo a pressão, vamos olhar que é ali. Eu dizia: não, mas pelo amor de Deus, vou ter que dar um giro de 180 graus, né, naquilo que eu me propus, tá, na Europa. E justamente eu defendi a dissertação em 2012. Em 2014 a gente teve todo o início do conflito, né, no território ucraniano, a Revolução Maidan, a questão da Crimeia, enfim. E agora, então, eu defendi em 2019 e agora em 2022 a gente tem a questão do conflito. A previsão, é uma previsão, eu não gostaria que tivesse acontecendo a guerra, né? Eu indico caminhos possíveis de conflito, teatros possíveis, né? Nessa lógica de eixos estabelecidos, mas de fato não era algo que eu podia dizer com certeza, por mais que as tensões, né, na região do Donbás já ganhavam bastante, já estavam, né, com o corpo bastante firmado, assim, né, nessas tensões que no conflito, efetivamente, entre as forças ucranianas e as forças separatistas do Donbás, mas foram, né, postulações, e daí, claro, além de toda a análise, eu tenho o prazer e a honra de ter sido orientada pelo meu professor, que foi me mostrando esse caminho, que por muitas vezes me parecia um pouco dúbio. Eu dizia: não, mas não pode, né? E orientando as leituras e pesquisando e analisando e me debruçando nos estudos. Então eu acabei desenvolvendo isso. A tese também, ela tem todo os primeiros 2 capítulos que eles vão tratar. O primeiro capítulo sobre toda essa questão do desenvolvimento das armas nucleares e como elas tratam essa questão da dissuasão estratégica ao longo da Guerra Fria. No segundo momento, traz todo um debate acerca de projetos dos Estados Unidos e como a busca pela primazia nuclear a partir dos Estados Unidos gera todo esse sistema e toda essa lógica defensiva reativa utilitária, que é o conceito que eu trago para dentro da tese, né? Que eu caracterizo a política de defesa da Rússia enquanto DRU, defensiva reativa utilitária, né? Mostrando que os russos agem, então, de forma a estabelecer esses bolsões de segurança, a desenvolver as suas capacidades militares, tecnológicas, a partir dessa visão vinda por uma pressão externa ao seu Estado, né, e de como eles respondem. Então, é mais ou menos isso. A minha tese, eu ganhei a menção honrosa do Prêmio Tiradentes, da CAPES e do Ministério da Defesa, que é um prêmio que avalia, né, as teses e dissertações sobre defesa e segurança no país. Então, eu fui agraciada com a menção honrosa e eu fico muito feliz porque é um reconhecimento
dos nossos estudos, dos estudos de defesa, dos estudos estratégicos, dos estudos acerca de Rússia, que muitas vezes não tem espaço dentro do país, porque agora todo mundo fala de Rússia, né? A Rússia é o hotspot do momento, todo mundo olha para a Rússia, mas que por muitos anos, e existem muitos pesquisadores no Brasil que se debruçam, né, sobre os estudos de Rússia e a importância da Rússia no sistema internacional contemporâneo, e, enfim, também essa importância dos estudos de defesa, e o que isso também impacta para o nosso país, qual a importância do Brasil estar atento a essas relações, até pela própria questão da inserção internacional do Brasil, a questão do seu posicionamento de política externa, a questão de um posicionamento autônomo dentro do sistema internacional, que vislumbre, né, ações perante diferentes estados, né, e com parceiros, né, não apenas uma política externa orientada, digamos, vislumbrando os Estados Unidos, né, ou os pares, o eixo ocidental, mas também vislumbrando outros parceiros como China, Rússia, a própria questão da integração sul-americana, as questões dos seus parceiros e das relações com o Oriente Médio, etc., etc. O quanto isso é importante, né, para o Brasil em termos da política externa, para que se tenha uma política externa autônoma, né, e assertiva, né, que se postule com seus objetivos e prezando pelo interesse nacional dentro do sistema internacional, que agora está nessa novo patamar de ordem, enfim, com múltiplos polos e múltiplos pares agindo, né, nesse sistema internacional extremamente interconectado e de uma interdependência complexa, né, bastante interdependente, né, bastante entre todos os seus pares, seja econômico, politicamente. Certo, professora. Eu novamente gostaria de poder agradecê-la pela sua palavra e parabenizá-la pela sua excelência. E eu gostaria de me ater ao tempo. Nós já estamos alcançando 1h30 de evento e gostaria de agradecer, fazer um agradecimento particular a Ladim, que junto com a Ladir e a Lad fizemos esse evento, mas a Ladim, ela se dispôs a disponibilizar o e-mail eletrônico delas, o ambiente eletrônico delas para poder organizar esse evento e fez com que o dia de hoje fosse possível. Então eu passo a palavra para o João e muito obrigado, uma boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado, Thales. Faço um comentário agora, não posso me ater e não fazer, mas agradeço muito a participação, sempre excelente para as ligas colaborarem junto. Eu acho que esse evento consagra todo o nosso trabalho. E eu sei que nós já estamos no avançar da hora, o Thales já deu essa deixa, mas, professora, não posso deixar de fazer essa pergunta para a senhora. Saindo um pouco do concerto europeu, eu queria perguntar para a senhora sobre a relação Rússia-Israel e os impactos para o Oriente Médio. A gente sabe que Israel tem, e faz muito jus àquela máxima, tem que combinar com os russos, né, em relação aos bombardeios que faz no território sírio, e a Rússia mantém uma posição um pouco neutra em relação aos conflitos entre a Síria e Israel, mas agora a gente sabe que Israel ele vem tomando um lado um pouco mais definido nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. E eu gostaria de saber da senhora o que a senhora prevê para o futuro do Oriente Médio, o que a senhora prevê para o futuro, até possivelmente das relações entre Israel e Síria, e como a Rússia se coloca nesse novo jogo do Oriente Médio, agora com Israel mais direcionado na sua política externa. Obrigada, João Fernando, pela pergunta. É uma pergunta bem instigante e bem pertinente, até porque a gente teve agora, alguns dias atrás, o próprio ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ele deu uma declaração que bateu em Israel muito forte. Houve um retorno, né, da política israelense em relação, uma condenação muito grande, e até teve o Putin teve que fazer um meio de campo,
né, e tentar colocar panos quentes, né, nessa declaração do ministro Sergei Lavrov. Israel, assim como Turquia, também como Turquia, né, e agora as negociações bilaterais e tal, os primeiros encontros ocorreram dentro do território turco, né? Israel também se colocou disponível para ser esse mediador, digamos, entre russos e ucranianos, né? Na busca por esse cessar-fogo, esse acordo de paz entre as partes. No entanto, não avançou muito, né? Acabou que a Turquia acabou se colocando de maneira mais incisiva nisso. E, claro, o Oriente Médio, ele se coloca, como eu trouxe ali, ele se coloca como um posto avançado da Rússia no seu entorno estratégico, e muito importante, até mesmo, para que os russos demonstrem uma capacidade de ação além teatro, né? Então é isso também da grande importância da participação da Rússia, por exemplo, no governo sírio, e a defesa, né, do regime de Bashar al-Assad, até para que a Rússia tenha, né, esse aliado dentro daquela lógica de complexidade, né, de temas que é o Oriente Médio. Então, a Rússia hoje ela tem bases, né, uma base aérea e o porto de Tartus, né, a base aérea de Lakatos e o porto de Tartus na Síria, que então é um posto avançado da Rússia nessa região. E, claro, uma ruptura de relações de Rússia com Israel, eu acredito que seja como eu disse, a gente não consegue medir muito do que vai receber da Rússia nas próximas horas, nos próximos dias, mas me parece improvável, porque existem laços, né, bastante grandes entre as partes, da mesma forma que também existem laços bem grandes, por exemplo, do governo israelense com o governo dos Estados Unidos, né? Mas há também muitas análises que apontam a própria participação da Rússia no conflito da Síria, por exemplo, como um laboratório para a ação, essa ação prolongada que está ocorrendo no conflito da Ucrânia. Então, enfim, é uma região de complexas relações e que a Rússia tem os seus interesses de estar, de certa forma, presente ali, e então acredito que não há esse interesse e aí a gente vê isso, claro, nessa tentativa do Putin de tranquilizar as relações, porque não há esse interesse de indisposição dos russos com os pares do Oriente Médio. Por mais que em votações da ONU, né, eles tenham votado contrários à ação da Rússia, não há esse interesse de indisposição direta entre as partes, porque, né, existe ali todo um histórico de relações diplomáticas e que é de extrema importância, até analisando a presença da comunidade judaica dentro do território russo, etc. Então, eu acho que é nesse sentido que vai. Um posicionamento estratégico perante a Síria, mas uma mediação, né, e a manutenção das boas relações com Israel, né, dado a importância também de Israel dentro de toda a geopolítica e a geoestratégica do Oriente Médio. Professora, muito obrigado pela resposta. Fico muito feliz de poder ouvir sobre esse tema da senhora. Eu acredito que não haja mais nenhum questionamento, até pelo avançar da hora. Bom, não havendo, professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a senhora por ter disponibilizado esse tempo para essa exposição maravilhosa. Como eu disse em várias vezes durante o evento, é uma temática que precisava muito ser tratada, e todos os acadêmicos, com certeza, que participaram desse evento conseguiram desfrutar e abrir os olhos para outra perspectiva em relação ao conflito. Não sei se a senhora tem mais algum
alguma posição a fazer, alguma fala? Eu só quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui essa noite com vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para o debate, trazido essa perspectiva, plantado algumas sementinhas, né, e que gere interesses na área, interesses de pesquisa, e me colocar à disposição sempre que vocês precisarem. Por favor, vocês têm meu contato, fiquem bem à vontade para a gente organizar também outras falas em temas que daqui a pouco possam ser pertinentes, né? Fico bem à disposição de vocês e mais uma vez, muito obrigada. É um grande prazer poder estar levando a minha pesquisa, né, para o Mato Grosso do Sul, que muitas vezes a gente acaba ficando, né, no meu caso, no sul do país, ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, então é um grande prazer também poder estar colaborando com as pesquisas que estão desenvolvendo, que estão sendo desenvolvidas por vocês, e levando, né, o desenvolvimento e a pesquisa científica do país para todas as áreas, porque a gente sabe que isso é de fundamental importância para o desenvolvimento do país como um todo, do projeto de Brasil enquanto nação. A gente precisa empenhar o máximo de esforços possíveis, né, no desenvolvimento de pesquisa, investimento na universidade pública, para que a gente possa, né, conseguir entrar nos rumos de nosso projeto enquanto nação, de uma política externa autônoma que vislumbre a integração regional e que vislumbre um posicionamento do Brasil no sistema internacional contemporâneo. Então, eu só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês essa noite. Muito bem, professora. Mais uma vez agradeço. Com isso, acho que nós podemos encerrar o nosso evento. Lembrando que amanhã nosso encontro é presencial, então nós contamos com a presença de todos que estiveram aqui. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Até amanhã.